Olá, boas noites. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos da humanidade, interessados, interessadas, boas noites. É muito bom estar novamente aqui, né, para mais uma sessão do nosso curso livre de política positiva, na nossa 12ª sessão. Tínhamos previsto inicialmente 15 sessões, já estamos na 12ª, então estamos indo agora para a reta final. É muito possível né? Não sei se é provável, mas é muito possível que concluamos o curso mesmo em 15 sessões. Se não der, fazemos 16, não tem problema, né? Ou 17, se for o caso, né? O que importa é que seja útil e que apresentemos um conteúdo que interesse as pessoas, né? Que possamos instruir intelectual, moral e praticamente as pessoas. Na sessão de hoje nós daríamos continuidade à discussão da sociologia dinâmica de Augusto Comte. Não é? Na sociologia dinâmica estamos tratando agora das leis dos 3 estados. Na sessão anterior começamos a apresentar a segunda lei, que é a lei dos 3 estados práticos, não é? Que é a associação do Estado militar conquistador para o Estado militar defensivo e, enfim, o Estado pacífico industrial. Nessa sessão vamos concluir, não é, a segunda lei dos 3 estados e vamos abordar a terceira lei dos 3 estados, que é a da sociabilidade ou dos sentimentos, não é? Enfim, então vamos lá. Comentamos agora, né? Vamos concluir aqui a lei dos 3 estados práticos, né? Como comentamos, a lei dos 3 estados práticos estabelece que a atividade, primeiro, militar conquistadora, né? Um povo faz a guerra, conquista uma grande área, estabelece limites mais ou menos naturais, limites sociais de expansão, e aí passa para a fase militar defensiva, em que não se trata mais de conquistar um território, mas de defender o território. Então é a defesa contra ataques vindos do exterior, não é? Geralmente dos bárbaros. Os bárbaros aí depende muito do contexto, né? São defesa de ataques vindos do exterior. Essa passagem da guerra de conquista para a guerra de defesa, nós vemos de maneira exemplar no Império Romano. Na fase da República Romana havia guerras de conquista. Quando entramos no Império, as guerras passam a ser guerras de defesa. E aí isso prepara a Idade Média, né? O conjunto da Idade Média tem guerra, o conjunto da Europa, não é? O conjunto da Europa realiza guerras de defesa, o conjunto da Europa em relação ao exterior, né? Enfim. A guerra de defesa abre caminho para a atividade pacífica e industrial. Essa passagem das guerras para a paz não é linear, como dizem, não é? É uma passagem que exige uma série de mudanças práticas, intelectuais, morais. É uma passagem difícil. É uma passagem difícil, não é? Não vem aqui ao caso detalharmos essas diversas modificações, não é? Mas é uma mudança trabalhosa, custosa, bastante custosa. Bem,
A afirmação plena da paz industrial requer o relativismo moral intelectual, o relativismo não exatamente o relativismo moral, mas o intelectual, não é? A expressão relativismo moral hoje em dia é muito mal compreendida, né? Há interpretações equivocadas, não do positivismo, evidentemente, mas entre filósofos, entre grupos políticos e sociais, a ideia de que o relativismo, em termos morais, equivale a que qualquer coisa vale qualquer coisa, então não há parâmetros, não há valores. Não, não é isso, não é isso, né? A paz industrial requer o relativismo, a ideia de que o ser humano não busca o absoluto. Não buscar o absoluto não equivale a considerar que qualquer coisa está valendo. Não equivale. Isso é um equívoco. Infelizmente é um equívoco da nossa época. Enfim, já era um equívoco 200 anos atrás e desde há 50 anos aqui no Ocidente esse equívoco tem se reafirmado com muita força. Bem, de qualquer maneira, então retomando aqui a narrativa, a afirmação da paz e da indústria exigem o relativismo e exigem a ciência também, o conhecimento da natureza, o conhecimento do universo capaz de intervir com eficácia na natureza. Não é? O ser humano, como diria Francis Bacon, o ser humano controla a natureza submetendo-se a ela. Conhecendo as leis naturais, submetendo-nos às regularidades naturais, nós somos capazes de intervir na realidade e controlar dentro de muitos limites, mas somos capazes de controlar a natureza. Não é? O clima nós não conseguimos controlar, né? É cada vez mais evidente isso. Mas nós conseguimos, por exemplo, canalizar rios, conseguimos construir prédios, conseguimos, enfim, controlar pandemias, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que nós temos condições intelectuais para a paz industrial, nós também temos que a paz e a indústria tem que se disseminar em termos sociais e geográficos, tem que espalhar os hábitos da paz, os hábitos mentais, os hábitos morais, os hábitos práticos da paz e da indústria, tem que se disseminar entre as sociedades e entre os povos. Não é? E tem que se afirmar, e tem que ir conquistando não é a melhor palavra, porque conquistar dá a ideia de guerra, mas os hábitos da paz têm que ser adotados por cada vez mais povos, não é? Senão isso aí fica problemático. Bem, é necessário nós notarmos que a indústria existe desde sempre. A indústria, o trabalho produtivo do ser humano existe desde sempre. O nosso querido amigo Luiz Gustavo Mota dá boa noite. Boa noite, Luiz Gustavo. Bem-vindo. O Gabriel também participou, não deu oi, mas enfim, eu olhei ali quando ele entrou na sala. Então, boa noite também para o Gabriel. A indústria existe desde sempre. A questão é que na sociedade pacífica industrial, a indústria, a ação produtiva, racional do ser humano sobre a natureza, torna-se a atividade produtiva predominante. Na verdade, o nosso ideal é que seja a única forma de atividade, não é? E que a guerra seja proscrita definitivamente, para sempre, não é? Para que a indústria seja a forma de trabalho prevalecente, né, o trabalho e os trabalhadores têm que ser valorizados e têm que ser dignificados. Não é? O domínio do homem sobre a natureza tem que ocorrer, não é? Nós já comentamos. Não é? E esse domínio só é plenamente possível por meio da ciência. Porque o que é a ciência? É o conhecimento das leis naturais, das regularidades, não é? Das relações que vinculam os fenômenos reais. Se nós conhecemos as leis naturais, nós conhecemos as relações
que existem na natureza. A partir desse conhecimento nós intervimos, nós agimos na natureza. Então é necessária a ciência. Evidentemente, inúmeros povos desenvolveram técnicas, desenvolveram conhecimentos empíricos, mas um conhecimento sistemático da natureza existe apenas com a ciência. Conhecimento sistemático, né? Vamos lá, a exploração sistemática da realidade, das leis naturais. Da mesma maneira, nós falamos aqui do relativismo, o relativismo também tem que prevalecer. Por quê? Porque o relativismo ele substitui o absolutismo. O absolutismo, né, como nós comentamos antes, o absolutismo, a impossibilidade de discutir, de ter demonstrações, essa impossibilidade intelectual anda muito próxima, sempre, anda muito próxima da impossibilidade de discutir ordens. Então, a rejeição das demonstrações anda quase que de mãos dadas com a impossibilidade de discutir as ordens. Então, para nós termos uma sociedade pacífica industrial, nós temos que ser relativistas, nós temos que ser capazes de discutir, e a discussão, a reflexão sistemática tem que ser legítima, tem que ser aceita, não pode ser heresia, não pode ser crime de ideias, não é? Bem, o Gabriel faz ali um comentário. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Quando você diz indústria, você se refere também ao setor de prestação de serviços? Veja, Gabriel, indústria aqui não é chaminé. Não é chaminé. É a exploração racional da natureza, é a organização racional pacífica do trabalho livre e dignificado para a produção de riquezas, não é? Então, é aquela forma de trabalho, de organização do trabalho em que há vamos lá, para usar uma linguagem um pouco mais economicista, há rendimentos crescentes no trabalho, né? Você agrega capital, o capital aumenta, o rendimento do trabalho aumenta, né? E vai se gerando cada vez mais riqueza. Isso que é a indústria para Augusto Comte, né? Ele não usava essa linguagem economicista, mas a ideia é essa, né? Da exploração racional, pacífica, com retornos crescentes e assim por diante. Então, no caso da sua pergunta, né, se nós também consideramos a prestação de serviços, sim, sem dúvida, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, no setor bancário, não é, para Augusto Comte, no patriciado, o patriciado se organiza em 4 ramos. O patriciado agrícola, industrial, comercial e bancário. O mais importante é o bancário. O bancário é, por definição, prestação de serviços. O comercial também é prestação de serviços, né? Mas o bancário, por definição, é prestação de serviços, não é? Enfim, não precisa ser somente geração de renda, né? O sacerdócio é prestação de serviços, não é? Se pensarmos de maneira mais ampla, os professores realizam prestação de serviços, e os professores e o sacerdócio, não é? Em termos de formação de mão de obra, transmissão de conhecimentos, desenvolvimento de novas tecnologias e assim por diante. Não é? Então, nesse sentido, a preocupação que nós temos hoje em dia, né, com inovação, com tecnologias limpas, etc., tudo isso está já em Augusto Comte, está no positivismo. Tecnologias limpas, Augusto Comte já falava, não falava com essas palavras, mas a ideia está claramente em Augusto Comte. A ideia de inovação não está em Augusto Comte, não está explicitamente, mas
a produção de riqueza. A produção de riqueza é uma organização social e política, econômica, que busque o aumento da riqueza, que busque incorporar a população, populações cada vez maiores, melhorar a qualidade de vida e assim por diante. Bem, isso exige inovações, né? Então, não está no texto de Augusto Comte, mas o positivismo vê, evidentemente, com os melhores olhos possíveis isso, né? Claro, inovações com responsabilidade social, responsabilidade ambiental agora, e assim por diante. Ok? Bem, esses comentários que eu fiz aqui sobre a paz industrial, sobre o relativismo e a ciência, eram só para concluir os comentários sobre a segunda lei dos três estados. Vamos passar agora para a lei dos três estados dos sentimentos ou da sociabilidade. É a última, e a terceira e a última lei dos três estados. Augusto Comte observa que os âmbitos da sociabilidade são, sucessivamente, a família, a pátria e a humanidade, de acordo com os sentimentos altruístas correspondentes. A família se baseia no apego, na veneração, a pátria no apego, a veneração é de baixo para cima, não é? Isso na família. Na pátria são as relações horizontais do apego e a humanidade são relações verticais de cima para baixo, não é? Então nós temos aí sociabilidades, relações de relações sociais mesmo, não é, que realizam sentimentos altruístas específicos. Não é? Então nós temos primeiro a família com a veneração, depois a pátria com o apego e finalmente a humanidade com a bondade, né? Os três instintos altruístas. Então vejam só que interessante, a lei dos três estados dos sentimentos, eu digo aqui sentimentos, mas não é exatamente sentimentos, é de sociabilidade. Augusto Comte vincula a sociabilidade aos sentimentos. E essa sociabilidade, né, são os âmbitos superiores da sociabilidade, né, os âmbitos superiores de vinculação social e afetiva. Quando nós temos a família, né, o máximo, a maior associação, a associação social que nós temos é a família, né? Temos ali o pai, a mãe, os irmãos e os agregados, e escravos, né, no caso das famílias. Na pátria, nós temos ainda as famílias, mas o maior âmbito de sociabilidade, de agrupamento social, são as pátrias. Não é? Um vínculo mais político e econômico, mais político, né? Porque a família também tem um caráter econômico. Quando nós passamos aí para a humanidade, a maior extensão moral, intelectual é a humanidade, é o conjunto de seres humanos. As pátrias permanecem existindo, as famílias permanecem existindo, mas nós consideramos que nós, seres humanos, consideramos que participamos de uma associação superior às pátrias, superior moral, intelectualmente, que aí regula a atuação das pátrias e das famílias. Né? Essa vinculação superior é a humanidade. Bem, como eu comentei, então há uma correspondência entre os âmbitos de sociabilidade e os sentimentos altruístas. Nós temos que notar que, além da relação dos âmbitos de sociabilidade com os sentimentos altruístas, nós também temos diferentes fundamentos desses âmbitos de sociabilidade com a natureza humana. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a família se baseia em vínculos afetivos. Foi isso que nós dissemos lá na teoria da família. Né? A família se constitui, não se constitui, mas se mantém não é, com os vínculos afetivos. E a função social, a função moral da família é exatamente desenvolver os vínculos afetivos. A pátria mantém e desenvolve os vínculos práticos, econômicos e políticos.
não é? É a divisão do trabalho, são as relações de poder e as relações de trabalho e de riqueza, se quiserem. A humanidade, ela mantém os vínculos, ela se mantém nos vínculos intelectuais. São as ideias, né? Nós concebemos, nós imaginamos a humanidade, não é? E o âmbito de afirmação, de constituição da humanidade é a religião. Então nós temos aí a família com a afetividade, a pátria com o aspecto prático e finalmente a humanidade com os vínculos intelectuais próprios à religião. Vejam só que interessante então, nós temos aí duas maneiras complementares de entender essa sucessão família, pátria, humanidade, ou em relação aos sentimentos, né, veneração, apego e bondade, ou então em relação aos aspectos da natureza humana, a afetividade, a atividade prática e a inteligência. E eles são complementares, essas interpretações são complementares entre si, não é? Essa sequência, família, pátria, humanidade, ela é rigorosamente histórica, ela é histórica mesmo. Todas as leis dos três estados são históricas, mas o âmbito próprio de compreensão da lei dos três estados afetivos, ela exige a compreensão em grandes traços temporais. A família, por exemplo, foi o maior grau de sociabilidade durante milênios, centenas de milhares de anos. 100, 200 mil anos o ser humano viveu em termos de família. Mesmo que fossem famílias ampliadas, com as tribos, não é? Com os clãs, se quiserem. Durante centenas de milhares de anos, 200 mil anos, um negócio assim. As pátrias começaram a surgir aí há uns 20 mil anos, alguma coisa assim. Então o ser humano foi durante 200 mil anos família, e aí a pátria surgiu há 20 mil anos. A noção de humanidade começa a surgir aí há uns 2 ou 3 mil anos atrás. Não é? No Império Romano já se falava com clareza em humanidade. Os gregos, da época de Homero para frente, também falavam em humanidade. Não é? Os gregos antigos aí tem aí uns 2.500, 2.800 anos. Não, vamos chutar aí para 3.000 e tantos anos. Então, a ideia de humanidade começa a se desenvolver muito recentemente. Não é? Ela se afirma com toda a clareza com Augusto Comte, na verdade já no Iluminismo, no século XVIII, né? Não é? No Iluminismo, Augusto Comte cria o dogma da humanidade e em termos políticos ela se afirma em 1918, 1945, então faz aí 70 anos. Então, essa lei dos três estados tem que ser entendida em termos históricos, em primeiro lugar, morais também, mas históricos, mas em grandes períodos de tempo, Olhem uma coisa que é bastante interessante. No que se refere às pátrias têm um caráter bélico, né? São associações militares originalmente as pátrias, né? Basta pensar na Grécia Antiga, né? As cidades-estado eram associações militares e os gregos ficavam se matando o tempo inteiro, não é? Quem conseguiu ultrapassar as guerras intestinas na Grécia foi Alexandre Magno, e mesmo o Império de Alexandre durou a vida de Alexandre. Então ele começou a conquistar quando tinha 18 anos, conquistou durante 15 anos e morreu. Talvez de alguma doença lá vinculada ao alcoolismo, doença de pântano, essas coisas. Enfim, né, os gregos demonstram bem esse caráter bélico das pátrias, Roma ainda mais. Não é? Então, para deixar de lado esse caráter militarista das pátrias, não é, que tem a ver com pai,
não é? Com caráter masculino, Augusto Conte sugere a mudança de pátria para mátria, para mãe, para o caráter feminino, acolhedor, afetivo dos vínculos nacionais, por assim dizer, não é? Tanto é que nos textos de Augusto Conte, mas nos textos apostólicos de Miguel Lemos, Teixeira Mendes, dos irmãos Lagarrigues, não é? Dos apóstolos europeus, do Richard Congreve, do Crompton e muitos outros, fala-se correntemente em mátrias. Vamos respeitar as mátrias, né? Para ultrapassarmos esse caráter militarista do vínculo nacional, não é? E transformarmos esse vínculo num elo adequado para a humanidade, para a afetividade, para a bondade própria à humanidade. E já também preparando a representação estética, moral, afetiva da humanidade, que é uma mulher, não é? O caráter afetivo das mulheres. Bem, uma coisa que não fica muito clara no dia a dia, quando a gente trata das leis dos 3 estados, é que, ao contrário das duas leis anteriores, a lei dos 3 estados afetivos, a lei dos 3 estados da sociabilidade, ela permite e ela pressupõe a coexistência dos 3 estados. Olhem que interessante, então. Na lei dos 3 estados intelectual, teologia, metafísica e positividade, a positividade rejeita na sua operação, no seu funcionamento no dia a dia, a positividade rejeita a teologia e a metafísica, reconhece o valor, a importância, etc, 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 mas não dá, tem que escolher entre teologia, metafísica e positividade. Nós temos que adotar a positividade. Então, nós adotamos a positividade e deixamos para trás, de lado, as fases anteriores. Na lei dos 3 estados da atividade prática, guerra de conquista, guerra de defesa e paz industrial, a paz industrial rejeita as guerras, não é? E a positividade e a paz industrial rejeitam os estados anteriores porque estão evidentemente vinculados, como eu comentei agora há pouco. No caso dos 3 estados da sociabilidade, dos 3 estados afetivos, não é necessário escolher, não é necessário rejeitar os estados anteriores. A noção de humanidade pressupõe e precisa da coexistência dos estados anteriores. A humanidade existe paralelamente baseada nas noções, nas realidades práticas e afetivas das mátrias e das famílias. Evidentemente, a humanidade é superior às mátrias e às famílias. Mas ser superior é muito diferente de rejeitar os graus anteriores. Essa é uma particularidade dessa lei dos 3 estados, não é? E essa possibilidade de coexistência entre os 3 estados afetivos, ela está vinculada à compatibilidade da coexistência dos 3 instintos altruístas, não é? Augusto Conte comentava que os instintos altruístas, eles conseguem coexistir uns com os outros, eles coexistem pacificamente. Os instintos egoístas não conseguem coexistir. Eles existem de maneira mais ou menos independente uns dos outros, mas a partir do momento em que um tem o domínio sobre os demais, esse domínio é sempre instável, né? Os vários instintos egoístas ficam disputando sem cessar o predomínio uns sobre os outros o tempo inteiro. Bem, os instintos altruístas, eles são passíveis de uma coexistência pacífica. Se um prevalecer, ele vai
vai existir em harmonia com os outros dois, e somente os instintos altruístas são capazes de disciplinar e regrar os instintos egoístas. Na sessão anterior, Gabriel perguntou por que todos nós deveríamos querer ser altruístas? Bem, esse é um ótimo motivo para querermos ser altruístas. Além de sermos pacíficos e a vida de todos ser melhor assim, não é? De uma maneira muito prática, muito pragmática, é o altruísmo que consegue disciplinar. O egoísmo e os instintos altruístas conseguem coexistir entre si. Bem, feita essa digressão explicativa, né? Essa coexistência dos instintos altruístas entre si é o que permite que a lei dos 3 estados afetivos, a sociabilidade, pressupõe a coexistência dos 3 âmbitos de sociabilidade, das famílias, das mátrias e da humanidade. Não é? Vamos ver. Uma coisa que está mais ou menos clara aqui, mas está um pouco só implícita, é que essa coexistência dos 3 estados afetivos, dos 3 estados da sociabilidade, essa coexistência não significa mera justaposição, eles não ficam um do ladinho do outro, pura e simplesmente. É uma subordinação. A humanidade é superior às mátrias e as mátrias são superiores às famílias. Não é? Quando nós afirmamos que a humanidade é superior às mátrias, nós não estamos negando as mátrias. A superioridade da humanidade regula, aperfeiçoa as mátrias, quer dizer, corrige os defeitos. Em particular, corrige o nacionalismo, a xenofobia, aquela tendência a afirmar o egoísmo de grupo. Não é? Enfim, no caso das pátrias, nós temos o nacionalismo e a xenofobia. A mesma coisa nós podemos dizer da superioridade da humanidade e das mátrias em relação às famílias. Não é? As famílias tendem a se fechar em si mesmas e a rejeitar quem não está no próprio grupo. Não é? Nós não temos aí nacionalismo, mas temos aí uma espécie de xenofobia, né? de rejeição a quem não participa do nosso grupo. A existência das pátrias ou das mátrias corrige esse provincianismo familista. Não é? É importante nós termos as pátrias, é importante nós termos as pátrias para tirar as pessoas do ensimesmamento das famílias. Né? As pátrias tiram as pessoas das famílias e obrigam as pessoas a se relacionarem entre si pacificamente, de maneira cooperativa, obrigam as pessoas a confiarem umas nas outras num âmbito fora e acima das famílias, no âmbito das pátrias ou das mátrias. Então, essa coexistência implica uma relação de superioridade, e essa superioridade implica correção, implica aperfeiçoamento dos níveis inferiores. E isso é central. Isso é central, não é? As pátrias tiram as pessoas do ensimesmamento das famílias, obrigam as pessoas a confiarem, a confiarem umas nas outras fora das suas famílias. Por exemplo, essas relações que nós temos aqui são relações que ultrapassam as famílias, não é? São relações cívicas. Da mesma maneira, a humanidade obriga as mátrias a interagirem entre si e a confiarem entre si e a deixarem de lado, a deixarem para trás as disputas mesquinhas, a xenofobia, a desconfiança, o preconceito e assim por diante. Não é? Por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, apesar de seus inúmeros defeitos, e a gente sabe que a ONU tem uma quantidade enorme de defeitos, ela tem a virtude de obrigar os países a negociarem entre si, a dialogarem
dialogarem pacificamente entre si. E a noção de humanidade, ela não é apenas no mesmo tempo, né? Apenas no tempo presente. Ela nos obriga a pensarmos no passado e no futuro, a pensarmos nas próximas gerações e no legado que nós recebemos hoje. Isso evita também, por exemplo, as considerações de que podemos acabar com o planeta hoje e danem-se nossos descendentes. A crise climática que nós já estamos vivendo é muito clara nesse sentido, não é? A noção histórica da continuidade da humanidade enquadra a noção presente de humanidade, que enquadra a noção das mátrias, que enquadra a noção de pátrias, que enquadra a noção de família. Essa sequência ela é importantíssima. É essa sequência que garante o progresso moral, intelectual e prático da humanidade. E é exatamente assim. É exatamente assim. Não é? Se vocês pegarem esse esquema que eu estou apresentando, que é um esquema abstrato, não é? E aplicarem na realidade prática, vocês vão ver que é exatamente isso que se apresenta hoje em dia. Não é para... Não quero dizer com isso que não há problemas. O que eu quero dizer é que os problemas que nós temos só podem ser tratados na medida em que eles podem ser tratados a partir desse esquema. Necessariamente esse esquema. A minha querida prima Cristiane Biscaia Menezes dá boa noite. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. É muito bom tê-la aqui. Bem, é necessário, e isso que eu falei aqui até agora, então foi para concluirmos, né, para apresentarmos e concluirmos a discussão da lei dos três estados, dos sentimentos, da sociabilidade. Nós temos que fazer aqui algumas considerações adicionais sobre as leis dos três estados, sobre as três leis dos três estados. Antes de seguirmos adiante, o Gabriel faz uma pergunta, faz um comentário. A lei dos três estados funciona mais como um espectro, pois não se passa de um estado para outro de maneira bruta e total, mas sim de maneira parcial e gradual. Sim, sim. Eu não entendi a expressão espectro, mas enfim, o comentário que você fez na sequência é correto, exatamente. Nós passamos de um estado para o outro em cada uma das leis dos três estados de maneira gradual, às vezes de maneira mais súbita, né, mais rápida, mas de modo geral de maneira gradual, por meio de mudanças esqueci a palavra, né? Aquela que vai de pouquinho em pouquinho, né? Pega um elemento, aí junta um outro, junta um outro, junta o outro, e quando vê já mudou. Não é? Já demos um passo importante. Então, por exemplo, para nós termos a atividade pacífica industrial, é como eu falei, não é? Não bastava ter aquela grande área de sociabilidade pacífica criada pelo Império Romano. Nós precisávamos da dignificação do trabalho e do trabalhador. Os trabalhadores tinham que deixar de ser escravos para virarem trabalhadores livres. Para isso tinha que passar pelo servo da gleba, né? Fixado no solo durante a Idade Média. Não é? Da mesma maneira, nós precisávamos do desenvolvimento da ciência, né, para o conhecimento sistemático e regular da realidade, para nós aplicarmos conhecimentos na atividade pacífica e produtiva sobre a realidade. Não é? Isso tudo não se fez de um momento para o outro, né? Demorou e demora. Então, Augusto Comte observava o seguinte: mudanças profundas são lentas, mudanças rápidas são superficiais. Bem, mudanças rápidas são superficiais, a ideia de revolução é problemática. Não é? Frequentemente, para nós termos revoluções, vão ser mudanças cosméticas. Ou quando acontece o processo político da revolução, é simplesmente porque um grande processo social já aconteceu e é necessário simplesmente fazer uma relativa pequena mudança para mudar efetivamente.
não é para evidenciar a transformação subjacente. Nós vamos ver na próxima sessão que é assim que Augusto Comte interpretava a Revolução Francesa. Ela mudou a estrutura jurídica e social da França e da Europa em poucos anos, mas não é que ela tenha operado a mudança profunda. A mudança profunda já estava acontecendo desde 1000 anos antes. Não é? Então a Revolução Francesa mudou, foi a ventania, a forte ventania, o ciclone final, que permitiu a realização efetiva das mudanças que já vinham acontecendo. Então, só para concluir o seu comentário, né, para reafirmar o seu comentário, Gabriel, mudanças profundas são lentas, mudanças rápidas são superficiais. Não é? Se há uma mudança rápida e profunda, é porque essa mudança rápida simplesmente coroa uma mudança profunda que vem desde muito tempo antes. E na teoria histórica de Augusto Comte, essas mudanças profundas de longo tempo têm 500 anos. Então é muito profundo, não é? Bem, sobre a relação entre as 3 leis dos 3 estados, né, nós temos que comentar aqui algumas coisas. A primeira é que cada uma das 3 leis indica uma tendência importante por si só. A passagem do absolutismo para o relativismo, das guerras para a paz, a ampliação sucessiva dos âmbitos de sociabilidade. São 3 tendências importantes por si sós. Mas, quando a gente junta essas 3, nós temos um quadro descritivo e explicativo da realidade riquíssimo. E aí torna-se plenamente compreensível o mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos, sendo mais específico, a partir do século XIX, depois da Revolução Francesa, que é o mundo que nós vivemos. Né? O mundo que nós vivemos hoje foi inaugurado pela Revolução Francesa. Muito mais que pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial, o nosso mundo é o mundo inaugurado pela Revolução Francesa. Não é? Então, juntando as 3 leis dos 3 estados, nós temos um quadro extremamente completo, complexo e específico da realidade histórica. Não é? Da mesma maneira, é importante enfatizar que as 3 leis são solidárias entre si. Os primeiros estados, não é, são compatíveis entre si, e os estados finais são compatíveis entre si, mais que compatíveis, eles são solidários entre si. A guerra de conquista, a família, guerra de conquista, a família e a teologia são solidários entre si. Ainda mais solidários entre si são as noções de humanidade, de relativismo e de ciência, né? E de cientificidade e de atividade pacífico-industrial. Ainda mais, os estágios finais são extremamente solidários entre si. Não é? A noção vejam só, quando eu falei ali na atividade pacífica industrial, eu falei em relativismo. O relativismo é o resultado final da lei dos 3 estados intelectual. Mas isso eu usei para explicar, para ajudar a entender, na verdade, a lei dos 3 estados da atividade prática. E a noção de humanidade, ela exige, ao mesmo tempo, ela exige e ela reforça o relativismo e a atividade pacífico-industrial. Então, elas são solidários, os 3 estados finais de cada uma das 3 leis dos 3 estados, esses estados são solidários entre si, eles são muito amarradinhos entre si e necessariamente eles são solidários entre si. Essa solidariedade entre os 3 estados finais é o que garante a sua força, não é? A sua possibilidade de se verificarem e de se realizarem na história humana, não é? Bem,
Além disso, é necessário nós notarmos, isso serve para explicarmos já, para reforçarmos, em certo sentido, essa pergunta que o Gabriel fez, não é? Cada uma das leis dos 3 estados corresponde a uma tendência geral da evolução humana. Uma tendência geral é assim, a gente pega, se fosse fazer um gráfico, né, um gráfico cartesiano, seria uma tendência geral, uma reta, não é, que na tendência geral a gente consegue definir ali uma retinha, uma tendência geral, mas a gente sabe como é que são essas coisas, não é? A tendência geral é uma tendência central, por assim dizer, não é? Quando a gente faz uma análise de tendência central, o que a gente tem são variações, não é? Às vezes essas variações são menores, são mais localizadas, às vezes são maiores, mas a gente tem uma tendência central que indica ali uma certa direção. As leis dos 3 estados, então, são essas leis de tendências centrais, se quiserem usar esse linguajar. É assim que elas têm que ser entendidas. Não são leis lineares, não são leis simplistas, não é uma reta, pura e simplesmente, ou uma curva exponencial, pura e simplesmente como se não houvesse variações pequenininhas. Há variações pequenininhas e há variações maiores. O que nós temos é uma tendência, são tendências gerais ou em certas direções, não é? Bem, não apenas há variações, mas às vezes essas tendências são mais rápidas, às vezes elas são mais breves, não é? Às vezes as tendências vão na direção das leis, outras vezes elas vão em sentidos opostos temporariamente, não é? Temporariamente. Recuos temporários, exceções, não negam as leis dos 3 estados, não é? Havia um sociólogo francês, filósofo e sociólogo francês muito interessante, o Raymond Aron. O Aron foi um dos grandes críticos do comunismo no século XX e foi um dos grandes sociólogos da sociedade industrial, da Guerra Fria. É uma obra muito interessante. Mas o Aron tinha um problema, especialmente na obra sociológica. A partir da metodologia weberiana do Aron, né, inspirado na sociologia metafísica alemã, o Aron multiplicava exemplos contrários às grandes tendências. Ele dava exceções. Então, então Augusto Comte fazia a postulação das leis dos 3 estados e o Aron queria recusar, né, queria destruir a postulação das leis dos 3 estados, afirmando exceções. O Aron fazia isso mais com o marxismo, mas a ideia, a lógica seguida pelo Aron era essencialmente a mesma. Não é? Em face da formulação geral, ele apresentava exceções. O problema é que a exceção é isso, é exceção, é excepcional, é o famoso ponto fora da curva. Nós temos uma curva e nós temos pontos fora da curva. Esses pontos fora da curva não negam a tendência, não rejeitam a tendência central. A exceção é excepcional. A gente tem que desconsiderar, em termos lógicos, as exceções. O Aron fazia isso. Bem, esse procedimento sistemático do Aron é um procedimento extremamente comum. Não é? É muito habitual querer rejeitar, negar as leis dos 3 estados com exceções. Exceções são exceções. Pontos fora da curva são pontos fora da curva, não são as regras. É essa a questão, não é? Ainda nessa ideia de tendência geral, Augusto Comte usava a imagem das curvas assintóticas. O que são? Na verdade não é curva, é reta assintótica. A reta assintótica é o seguinte, nós temos uma curva que tem uma tendência que segue até o infinito. E aí a gente pode determinar uma reta que indica qual é a tendência daquela curva lá no infinito. Essa é a reta assintótica. Bem,
as curvas, não é, que determinam as retas assintóticas, indicam tendências que seguem até o infinito. As tendências das leis dos três estados seguem essa lógica. Elas indicam uma direção que vão ser tendências que vão se realizar no infinito, vão se realizar cada vez mais, sem talvez nunca se realizar plenamente. Vejam só, é um raciocínio abstrato. É um raciocínio abstrato. Não adianta querer pura e simplesmente rejeitar isso a partir da multiplicação de casos concretos. Não é? Para discutir questões abstratas são necessários argumentos abstratos. Não é? Casos concretos discutem casos concretos, questões abstratas teóricas discutem questões abstratas teóricas. Não é? Essa formulação de Augusto Comte é muito clara. É muito clara, são tendências gerais que tendem ao infinito, não é? E, eventualmente, talvez lá no infinito, a gente não sabe quando que é o infinito, se é que ele se realiza, enfim, lá no infinito talvez se realize. É uma tendência geral, é essa a questão. Bem, por fim, né, uma outra coisa que eu comentei, antes e que agora é necessário reafirmar, é que no limite, na tendência, lá no infinito, não é? Todos os povos seguirão voluntariamente as leis dos três estados. No limite. O que acontece é que diferentes temperamentos, diferentes necessidades conduzem a comportamentos diversos. A questão, então, é que exista uma pressão coletiva em favor das leis, seja uma pressão política, né, de caráter temporal, não é, do poder temporal, seja uma pressão intelectual e moral própria ao poder espiritual, não é? Se nós queremos, por exemplo, que as guerras sejam proscritas, é necessário que nós não façamos mais as guerras. E é necessário que aqueles que fazem as guerras, que promovem as guerras, sejam pressionados, sofram sanções, sofram boicotes, sejam postos fora da lei internacional, sejam reprovados moralmente. Da mesma maneira, aqueles povos, aqueles grupos que desrespeitam os trabalhadores, têm que ser desvalorizados, não é? As boas práticas têm que ser recompensadas e as más práticas têm que ser punidas, não é? Então, é necessário haver pressões sociais, pressões coletivas para que as leis dos três estados se realizem. Essas pressões, elas realizam as leis dos três estados. De novo, porque as leis dos três estados são formas de entendimento da realidade. Elas descrevem a realidade, mas elas também implicam maneiras como o ser humano entende e percebe a realidade. Então, as pressões sociais, políticas, morais e intelectuais a favor da paz, da justiça, do trabalho digno, etc, 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 tudo isso realiza, cumpre e comprova as leis dos três estados, de diferentes maneiras, em diferentes âmbitos. A Cristiane pergunta, desconsiderar as exceções, isso é lógico e concreto? Veja, Cristiane, de um ponto de vista lógico, as exceções têm que ser desconsideradas. Têm que ser desconsideradas, não é? O que é a ciência? É a generalização abstrata que nós fazemos a partir dos casos que a gente examina. O que é abstrair? É tirar coisas, não é? E tiramos coisas, tiramos a realidade, tiramos a realidade, tiramos os detalhes específicos, tiramos a concretude e elaboramos uma elaboração que existe apenas na nossa cabeça, que é ideal, que existe apenas aqui. Bem, quando a gente tira detalhes específicos da realidade, a gente tem que, quando a gente generaliza, nós temos que deixar de lado as exceções.
Se nós não deixarmos de lado as exceções, nós não conseguimos generalizar. Evidentemente, melhores leis, melhores generalizações são aquelas que conseguem explicar as exceções anteriores, as exceções prévias. Mas afirmar que uma regra tem uma exceção, uma ou duas exceções, isso não invalida a regra. Não invalida. É essa a questão. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista abstrato, do ponto de vista ideal, das ideias. Bem, do ponto de vista concreto, vamos dizer, do ponto de vista político, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, não é? As exceções têm que ser tratadas. Por exemplo, aqui no Brasil, o trabalho é livre, os trabalhadores têm que ser respeitados, mas a gente sabe que tem trabalhos análogos à da escravidão. Bem, a regra é o trabalho livre. O trabalho análogo à escravidão é a exceção. Essa exceção, do ponto de vista político, concreto, ela é da maior importância, moral inclusive, não é? Nós temos que tratar essas exceções com o maior cuidado, com o maior carinho e com a maior responsabilidade possível. Então veja, uma coisa é a formulação lógica, abstrata, ideal do plano das ideias. Outra coisa são os casos, as exceções de um ponto de vista político, de um ponto de vista concreto, não é? Eu estou citando aqui a guerra, eu penso lá no conflito, lá na Ucrânia. A guerra, né, nós sabemos, as guerras são cada vez mais proscritas. Fazer guerras é cada vez mais algo fora da lei. Essa é a tendência. Dito isso, há exceções, há inúmeras exceções, há conflitos tribais ainda no mundo, há conflitos de pirataria no mundo, há conflitos de imperialismo das mais diferentes maneiras, e há o conflito na Ucrânia, que é um conflito assustador, não é? Enfim, é uma exceção absolutamente aberrante, não é? Então, de novo, não é? São dois âmbitos diferentes, são preocupações diferentes. Uma é uma questão mais intelectual, outra é uma questão mais política. De novo, só para reforçar e concluir, não é? Evidentemente, generalizações que abarquem as exceções prévias são generalizações melhores, são generalizações superiores, mas a mera existência de exceções não invalida nenhuma generalização. E quem rejeita as generalizações por causa das exceções não está sabendo proceder. Pura e simplesmente. Eu conheço grandes pesquisadores, professores que agem dessa maneira, reclamam das generalizações. Bem, e reclamam das generalizações porque há exceções. São coisas diferentes. Nós temos que entender que as exceções são excepcionais. Ok? Gabriel. O Gabriel comenta: por isso que usei o termo espectro, justamente por causa da intensidade oscilante de determinados fenômenos sociais. Sim, sim. Não é? Se você usa espectro no sentido de tendência, perfeito. Não é só uma divergência terminológica sem sem maior problema aqui para a nossa conversa. Ufa! Conseguimos concluir aqui a exposição sobre as leis dos 3 estados. Olha, um pouquinho antes das 8 horas. Na próxima sessão, nós entraremos numa discussão histórica concreta, sobre a análise histórica que Augusto Comte faz. Não é? As leis dos 3 estados e mais a lei da classificação das ciências são leis abstratas.
não é? São formulações abstratas, como eu falei agora, são tendências gerais, não é? Que indicam para onde que a humanidade caminha, não é? Ele dizia isso em meados do século XIX, agora século XXI, isso se afirma, né? Isso está muito mais claro, apesar das exceções, né? E, infelizmente nós temos exceções terríveis, não é? Bem, mas são exposições, são discussões abstratas mesmo. Na próxima sessão, nós teremos uma discussão, uma exposição mais concreta, não é? Nós faremos um relato histórico, não é? Nós veremos então as mudanças, não é? Nós veremos como é que Augusto Comte percebe a história da humanidade em geral e do Ocidente em particular, não é? Encaixando as leis dos 3 estados nesse relato, né? Para nós vermos como é que se deu a sucessão dos eventos. Ao longo desta sessão, da sessão anterior e da outra sessão, né, da retrasada, eu fui apresentando comentários históricos episódicos, né? Fui só lançando um comentário histórico aqui, outro ali, e assim por diante, ficaram muito esparsos. A próxima sessão, o objetivo dela é justamente fazer um relato coerente que junte esses elementos e que procure dar sentido, em termos mais concretos, a essa discussão abstrata que nós fizemos nessa sessão e nas 2 sessões anteriores. A Cristiane comenta: sim, bem explicado e compreendido. Obrigado. Eu que agradeço, né? Foi uma questão bastante interessante mesmo, né? Bem, as questões que vocês que me honram assistindo aqui a minha exposição, as perguntas que vocês fazem são realmente boas, né? Realmente colaboram com a exposição, né? Exigem de mim respostas rápidas, mas respostas que realmente complementam a minha exposição, não é? Eu acho que esse é o objetivo, né? Eu exponho e há essa troca, né? Eu acho que é assim que todos nós aprendemos um pouco mais. Bem, acho que é isso. Espero que tenham aproveitado esta sessão. Então, na semana que vem, teremos a sessão número 13, com o relato histórico proposto por Augusto Comte. Espero tê-los novamente na semana que vem. E é isso, certo? Bem, vamos lá. Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Boas noites e até logo.